Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Gazeta do Povo, já deixando os créditos ao canal do Gazeta do Povo na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma, ajuda tanto no engajamento do vídeo quanto no crescimento do canal. E lembre-se também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. E também as matérias sobre os temas que nós discutimos no dia. E, é claro, dar as boas-vindas também a quem nos acompanha pelas redes sociais, pelo aplicativo da Gazeta, pelo site oficial. Deixe seu comentário também e fique muito à vontade com o nosso Sem Rodeios, tão à vontade quanto o Alexandre de Moraes, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal absolve a ele mesmo. É isso aí, Jorge Serrão. Parece que o nosso querido Alexandre de Moraes está tendo até esse tipo de atitude. É a caneta censora do Moraes que não para, e dessa vez teve juiz da Justiça Federal do Paraná e teve também o ex-deputado Homero Marquesi no balaio, meu amigo. Boa tarde. Saudações, meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo, meu algoritmo censor, um beijo para você, porque se a gente brincar, pode ser que você dê um chega para lá na gente. A gente já vai ter que falar do ministro Alexandre de Moraes, que é uma missão de alto risco. A chance de levar um chega para lá também é enorme, mas é preciso falar. É necessário falar. O editorial da Gazeta do Povo de hoje é imperdível. Leitura obrigatória para todo mundo. Ele é uma reflexão profunda sobre o nosso poder judiciário hoje no Brasil, especialmente o Supremo Tribunal Federal. Vamos começar pelo primeiro questionamento fundamental que precisamos fazer. Existe infalibilidade das instituições? Existe instituição infalível que não erra? Não existe. Por isso que é necessária a liberdade. É fundamental que estejamos vivendo ou tentando sempre buscar a democracia, né? Por isso, o respeito irrestrito ao Estado de Direito é a base de tudo. Se não tem isso, ferrou. Tem tirania, tem abuso de autoridade, tem erros possíveis que os poderosos de plantão podem cometer em qualquer um dos poderes. Pode ser no executivo, pode ser no legislativo, e como erram, e pode ser no judiciário também. Então, não tem infalibilidade de ninguém. Mas o ministro Alexandre de Moraes, nesse caso em que ele julgou um deputado do Paraná, que teve suas redes sociais suspensas por decisão do ministro Alexandre de Moraes, um juiz na primeira instância entendeu que aquilo ali foi exagerado e aplicou uma condenação à União. A Advocacia Geral da União, que se sente um braço do Supremo Tribunal Federal, obviamente recorreu da decisão, e aí o caso que foi julgado pelo ministro Alexandre de Moraes, acho que deve ter sido por sorteio, né? Caiu para o próprio Alexandre de Moraes resolver se estava certo ou estava errado. O que você esperava disso? Se o ministro decidiu, ele vai dizer que ele cometeu um erro? Jamais. E ainda ordenou que o Conselho Nacional de Justiça faça uma investigação sobre o magistrado da primeira instância que ousou apontar que o Supremo Tribunal Federal cometeu uma falha, um erro, um deslize. Não pode. Pela teoria atualmente em vigor no Brasil, o Supremo Tribunal Federal é mais que supremo. Ele é absolutamente infalível. Todas as suas decisões são impassíveis de correção. Está certo isso? Esse é o ponto fundamental que tem que ser discutido hoje no Brasil, na nossa cidadania. É necessária coragem e é também necessário que a gente tenha equilíbrio para tratar desse assunto. Não podemos tratar ele com gritaria, levando para o lado pessoal. A questão não é pessoal, a questão é institucional. O Supremo Tribunal Federal está com mais poderes que
originariamente lhe foram concedidos pela Constituição de 1988. Eu gosto de lembrar aqui todo dia que nós tivemos aqui uma reforma do Judiciário feita pelo Parlamento brasileiro que acabou dando esses poderes aos ministros ao Supremo Tribunal Federal. Só que os ministros indicados politicamente acabaram exercendo, entendendo que eles têm força política para exercer o poder e perderam um pouco o senso do equilíbrio necessário à função de julgar. A função de julgar é muito delicada, é muito complexa, é dificílima, né? Envolve o ser humano, né? O ser humano, qual é a capacidade real do ser humano em fazer julgamentos? Esse é o grande ponto. Somos totalmente perfeitos? Somos os super-homens, para usar uma expressão aí, né? Nietzschiana, né? Vamos lá para cima, vamos viajar na maionese? Não, não tem gente infalível. Todo mundo é passível de erro. E tem que ter, sobretudo, quando você vive num espírito democrático, você precisa ter a humildade. Precisa esquecer a vaidade de lado e entender que você tem que ter a capacidade de julgar com equilíbrio. E se errou, por favor, tenha a humildade de voltar atrás. Isso é um ensinamento até bacana, que a gente aprende até na própria Bíblia. O Eclesiastes, lá da Bíblia, né, que trata, que é o papel do julgador, ele tem lá, vanitas vanitatum omnias vanita, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E a gente no Brasil hoje, o sistema de poder no Brasil, ele está sendo dominado completamente pela vaidade. E aí, quando você chega nesse estágio, você perde a capacidade do equilíbrio institucional. Então, antes que o pica-pau venha me perturbar aqui, é hora da gente pensar seriamente na reflexão lançada pelo editorial da Gazeta do Povo. Temos ministro do Supremo Tribunal infalível? O ministro Alexandre de Moraes não pode ter a capacidade de consertar os próprios erros que ele eventualmente cometa? É essa reflexão que a gente... Agarem as redes sociais e trabalharem, disse o Pacheco, que deve trabalhar demais, né? Maris da Graça aqui, dando boa tarde de São José, Santa Catarina. Antônio Sobrinho falou, esse juiz é doido, mexer logo com o ditador absolutista, coisas de Jeca, mandou aqui que o título deveria ser outro, mas tem a ver também, faz sentido. Benedita Fermiano, de São Carlos, São Paulo. Vitório Neto, de Taguatinga, São Paulo. E a Priscila, do Rio de Janeiro. A gente convida vocês a comentar e deixar o like, compartilhar. E o nosso, sabe, tem Deltan Dallaiol, nosso grande amigo Deltan, você que conversou também com o Homero nessa semana sobre esse caso absurdo. Você até falava para nós, talvez o mais absurdo do ano, do Alexandre de Moraes. E olha que é uma lista enorme, né, Deltan? Seja bem-vindo, boa tarde. É isso aí, é isso aí. Olá, Guilherme, olá, Serrão. Olá, Cláudio, prazer enorme estar com vocês, mas especialmente com essa incrível audiência da Gazeta do Povo que tem caminhado conosco, que tem gritado conosco por liberdade, que tem lutado por justiça ao longo desses anos conosco. Guilherme, a gente poderia chamar esse do incrível caso em que o juiz réu é absolvido por ele mesmo, enquanto ele condena o policial. Ou ainda, Moraes absolve Moraes. Nós temos aí 5 ilegalidades nesse caso absurdo. Eu fiquei lembrando, pensando em como designar esse caso daquele filme, O Incrível Caso de Benjamin Button, que ele nasce idoso e falece criança, né? Em que a jornada da vida dele acontece ao contrário. Esse é um caso incrível também. Imagine a seguinte situação. Imagine que um juiz é pego por um policial cometendo um crime. Esse policial leva aquele juiz para a sala de julgamento dentro de um tribunal. Imagine um daqueles tribunais americanos, coloca o juiz sentado no banco dos réus. Então entra o meirinho da corte, ou o escrivão da corte, ou então o capinha dos ministros do Supremo, entra e fala, atenção, atenção, juiz entrando no tribunal. Perplexo, aquele policial que conduziu o juiz criminoso ao seu julgamento, vê aquele juiz criminoso se levantando do banco dos réus, caminhando até o assento de juiz, se sentando no assento de juiz, pegando o martelo e dizendo absolvido, pá! Absolvido, ele absolve ele mesmo e o policial fica perplexo olhando o que está acontecendo e em seguida
aquele juiz ex-réu olha para o policial e diz: prendam o policial. Isso é mais ou menos o que aconteceu nessa semana, uma alegoria para o que aconteceu nessa semana. Dentro do caso Homero Marchese. Homero foi mais um dos injustiçados, vítimas de Alexandre de Moraes. Ele foi vitimado com o silenciamento dele forçado nas redes sociais. O ministro Alexandre de Moraes derrubou as redes sociais dele. Por quê? Porque entendeu, com base na Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, aquela AED do TSE, aquele órgão censor dentro do TSE, que faz às vezes de cachorro do Moraes, é uma espécie de Ministério Público, Polícia Federal do Moraes, mas subordinada a ele mesmo, e eles usam isso para atropelar, inclusive, o Ministério Público, numa violação completa aí da Constituição. Mas essa AED levou para o Moraes a informação de que o Homero Marchese tinha divulgado o local de estadia dos ministros no exterior, expondo eles a riscos. Se Homero tivesse feito isso, não era nada de ilegal, nada de criminoso, jamais poderia ser derrubadas as redes sociais, ainda mais como um todo. Se fosse derrubar, tinha que derrubar um post específico. Mas não era isso que Homero tinha feito. Não, Homero tinha divulgado o local do evento em que estariam os ministros do Supremo. E de modo absolutamente equivocado, errado, o ministro foi lá, tomou a decisão, derrubou as redes do Homero. Ele demorou um mês para descobrir, não foi nem notificado. Quando descobriu, entrou nos autos, explicou. Viram que era um equívoco, reativaram 2 redes, mas mantiveram o Instagram suspenso por 6 meses. O Homero era deputado estadual, ele faz parte do time do Partido Novo aqui no Paraná, e ele ficou no período final do mandato dele sem poder prestar contas para os seus eleitores, sem poder ouvir os seus eleitores, sem ouvir demandas da população no seu principal canal de comunicação com a sociedade, que era justamente o Instagram. É um caso clássico de erro judicial. O que você faz quando existe um erro judicial? O Estado é obrigado a indenizar. Quando você aciona um órgão, um agente público por um erro judicial, você tem que acionar não o CPF, mas sim o CNPJ. Qual é o CNPJ do STF? É a União Federal. E assim fez Homero, acionou a União Federal para que ele fosse indenizado. Não é de hoje que erros judiciais são indenizados, desde sempre são. Erros judiciais, por exemplo, aqueles em que um juiz manda prender o réu errado, quando a pessoa presa é a presa errada, quando erraram na comparação das digitais claramente e vai ser presa a pessoa errada, quando prende uma pessoa homônima, um João da Silva, quando o João da Silva criminoso era outro João da Silva. Esses casos são casos indenizáveis, e foi assim o caso do Homero. Ele fez o que todo mundo faz, entrou com uma ação de indenização perante um juiz federal, que olhou, ouviu a União, deu direito à ampla defesa ao contraditório, no final concluiu que era devida a indenização. E aí, o que Alexandre de Moraes fez? Pasmem, sentem para ouvir. Alexandre de Moraes cassou a decisão do juiz e determinou que o juiz federal fosse investigado pelo Conselho Nacional de Justiça. É surreal. E essa decisão de Moraes, ela tem 5 graves ilegalidades. Senta aí para acompanhar. Em primeiro lugar, Alexandre de Moraes é suspeito para jogar esse caso. O Código de Processo Penal, lá no artigo 252, inciso 4, diz que um juiz não pode decidir quando ele próprio for interessado no resultado do julgamento. E por que Moraes é interessado? Porque a condenação foi dada contra a União, mas a União tem direito de regresso. Acho que está entrando um som do vídeo do Trump. Acho que está entrando aí o som errado, pessoal. Não. Guilherme, pessoal, câmbio. Oi, Deltan, tudo bem? A gente está resolvendo um probleminha aqui. Acho que já vamos poder voltar com você aí, tá bom? É isso aí, pessoal. Como falou o Silvio ali, né? Não quer que fala, não faz. Os ministros ali não param no Brasil, né? Parece que eles não têm nada para resolver aqui dentro. Aqui não tem processos no judiciário para se resolver. Advogados de réus aí do 8 de janeiro implorando para os ministros dar um pouco de atenção pro caso ali dos seus réus, né, para julgar os réus do 8 de janeiro, os advogados ali implorando atenção, cara. E eles vêm ali fazendo piadinha, rindo à toa, né? É tudo uma gargalhada, é um paraíso para eles, e não quer que ninguém fique de olho nos gastos deles, né? Então, assim, menos, né? A gente tem aí
o exemplo de que os ministros ficam mais fora do país do que julgando um réu. Vira e mexe, tá dando palestra não sei na onde, vira e mexe, tá em Portugal, tá em Londres, tá não sei na onde. Pessoal, ficar um pouco mais atento a isso, né? Para depois no final não reclamar que estão cuidando muito. Justiça aceita pedido de recuperação de empresa da Odebrecht. A Odebrecht Engenharia e Construção, braço da Nova Honor, né, antiga Odebrecht também, anunciou nesta quinta-feira que entrou com um pedido de recuperação judicial para enfrentar uma dívida de 4,6 bilhões de dólares causadas por consequências da pandemia da Covid, segundo a empresa, após negociações preliminares com grande parte dos principais credores financeiros. Espera-se que o processo de recuperação judicial seja mais ágil e controlado do que o habitual para iniciativas dessa natureza. É o que está acontecendo hoje, né? O pessoal que foi tudo julgado na Lava Jato, hoje eles comandam tudo aí, né? Pede acordo, pede empréstimo, porque é os amiguinhos do Lula, né? É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agradeço pela companhia e até o próximo conteúdo.